Você já se perguntou, e se uma arma tivesse alma? E se um gigante de metal caísse do céu? Ignorado nos cinemas, esquecido pelo grande público, mas amado por quem viu, esse é um daqueles filmes que provam que nem todo sucesso se mede por bilheteria. E hoje você vai entender por quê. Oi gente, Mineira aqui. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos filmes mais sensíveis, cults e subestimados da animação moderna, O Gigante de Ferro. Uma joia rara que mistura ficção científica, guerra fria e coração. Uma fábula sobre amizade, medo, escolhas e humanidade. O filme foi lançado em 1999, dirigido por Brad Bird. É ambientado em 1957, durante o auge da Guerra Fria, em meio à paranoia americana com espiões, armas nucleares e o medo do comunismo. É o mesmo ano em que a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial, o que acentuou a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso está refletido diretamente no tom do filme. E é nesse cenário que um robô gigante cai do céu. Apesar do visual de ficção científica, o filme fala sobre empatia, escolhas e humanidade. O robô, embora feito para destruir, aprende com um menino o valor da vida e decide não ser uma arma, reforçando a frase principal do filme: a gente é o que escolhe ser. Mas deixa eu te contar direitinho. Lançado em 6 de agosto de 1999, o filme foi um fracasso de bilheteria na época. Primeiro, quase que não foi feito. A Warner queria uma animação com estilo cartunesco e cômico, mas o Brad Bird insistiu em uma abordagem mais séria e emocional. E ainda assim eles não divulgaram. Mas nesse ano não tinha muito o que ele fazer não, estava acirrado. Logo no mesmo dia do seu lançamento foi lançado O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, gente, foi um fenômeno de bilheteria e crítica, ofuscando outras estreias no mesmo fim de semana. Não teve para pro menino que via gente morta, não. Em junho de 1999, a Disney lançou Tarzan também, com as músicas do Phil Collins. Esse filme ainda estava atraindo famílias e crianças, né? Como O Gigante de Ferro era um filme animado, sem selo Disney, né? E ainda sem divulgação, e sem falar na trilha sonora de Tarzan, né? Que é uma falta de educação, de tão linda que é. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre. Para piorar, em novembro tinha a grande expectativa sobre a sequência do sucesso Toy Story de 95. Pois é, eles iam lançar o Toy Story 2. Como é que faz com um trem desse? A criançada tava tudo doido esperando esse filme. Para acabar de zangar com tudo, em março desse ano, o primeiro filme de Matrix foi lançado. Teve um impacto cultural do lançamento dela o resto do ano. Então a gente precisa concordar que sem divulgação, marketing, sem investimento, no meio desse filme aqui, não adianta. Você pode ser bom tanto que for. Nessas condições cenários, você é café com leite. Tem jeito não. Foi com o tempo que o filme ficou reconhecido. Mas vida que segue. A história é baseada no livro infantil The Iron Giant, de Ted Hughes, publicado em 1968. A história original era mais voltada à fábula e metáforas sobre destruição e reconstrução. Mas o filme tomou um rumo bem mais emocional e político que o livro original. Hughes escreveu o livro para consolar seus filhos após a morte de sua esposa, a poetisa Sylvia Plath. Ou seja, o livro tem um tom poético e emocional profundo, né? O diretor Brad Bird assumiu o projeto com uma visão pessoal e emocional. Durante a produção, ele perdeu a irmã por conta da violência armada. Isso motivou a transformar o filme numa reflexão sobre armas, medo e escolha. A pergunta que norteia o filme: e se uma arma tivesse alma e decidisse não atirar? Esse foi o ponto de partida para adaptar a história e transformá-la num filme com profundidade, questionamentos e emoção. É uma animação mais com peso filosófico e ético. No fim do filme, Brad Bird dedicou o filme à irmã dele. E detalhe, ele entrou para a Pixar depois desse filme. E muitos animadores desse projeto também foram para lá. O Gigante de Ferro foi super elogiado pela crítica, mas mal promovido pela Warner Bros. Ele acabou passando quase despercebido pelo público, só que ele chamou a atenção dos executivos da Pixar, que estava construindo uma nova era para animação. Brad Bird então foi convidado para lá, onde ele dirigiu alguns sucessos como Os Incríveis, de 2004, e Ratatouille, de 2007, ambos vencedores de Oscar de melhor animação. Contexto explicado, bora pro filme. O ano é de 1957. O Sputnik tinha acabado de ser lançado no espaço e estava lá vagando. Durante uma noite de tempestade, um gigantesco robô de metal cai do céu e mergulha no oceano, próximo a Rockwell, na costa do Maine, uma cidade fictícia dos Estados Unidos.
No dia seguinte, um barco pesqueiro relata o encontro com algo enorme no mar. Pouco tempo depois, conhecemos Hogarth Hughes, um garoto curioso, criativo e solitário, que vive com sua mãe, Anne, uma garçonete que trabalha muito para sustentar eles. Enquanto o mundo lá fora está obcecado pela Guerra Fria e seus medos invisíveis, a Anne está travando suas próprias batalhas, pagar a conta, manter a casa em ordem, educar um garoto criativo cheio de energia, tudo isso com um sorriso que esconde canseira. A ausência paterna não é explicada, mas também não é necessário, o filme respeita o silêncio. Mas eu acho que essa ausência amplifica o vínculo entre o Hogarth e o gigante, como uma figura substituta de proteção e afeto, sabe? Isso é mostrado de forma discreta, mas forte emocionalmente. Hogarth esperando a mãe voltar do trabalho, ele ouve barulhos enquanto assiste filme. A TV para de funcionar, ele sobe ao telhado para ver. E aí descobre que tem algo grande escondido na floresta. Aí ele vai seguir os rastros da destruição até encontrar o gigante ferro, que se alimenta de metais. Aí o robô se embaraça nas redes elétricas e começa a tomar choque. E o Hogarth, vendo, não conseguiu ignorar, foi lá e desligou tudo. Ele salva o bicho da morte. Aí ele cria um laço de amizade, de confiança com a criatura, né? Mas depois disso ele faz o reconhecimento do robô lá e perna pra quem tem, foge em direção pra casa dele. Indo de encontro à mãe dele, que já estava desesperada procurando, coitada. Nessa hora, na minha cabeça fica subentendido que eles perderam alguém, sabe? Talvez o pai, né? Ela diz uma frase assim: eu não me refiz do susto. Mas aí eles voltam pra casa. Depois passa uma cena na escola muito bacana, que mostra as escolas na época falando sobre como se esconder de bombas. É muito legal mesmo, passa o videozinho inteiro. Só com um acontecimento desse, não dá pra fingir que não viu, né? O governo, ao descobrir rumores sobre, envia o paranoico agente Mansley para investigar. Ele vai dar uma dorzinha de cabeça para esse menino, viu? Enquanto Mansley investiga, o Hogarth, depois da escola, volta para a floresta para procurar o robô. E ele encontra. Enquanto todos veem o robô como ameaça, Hogarth enxerga um ser sensível, curioso e até gentil. Embora imenso e poderoso, se comporta como uma criança curiosa e inofensiva, até ser ameaçado, né? O Hogarth ensina o gigante valores humanos como empatia, brincar e a ideia de que ele não precisa ser o que os outros temem. E conforme a amizade entre os dois se fortalece, o filme levanta dilemas sobre preconceito, medo do diferente, autonomia e a possibilidade de redenção, mesmo para algo criado como arma. Eles conversam, brincam, aprendem e o robô começa a entender a complexidade humana e até o que significa morrer. Ah lá! Pedra, árvore. É isso aí! Eu sou o garoto mais sortudo do mundo! Inacreditável! E nessa noite, para ajudar o robô a se esconder, ele leva ele para casa, né? Coloca ele dormir lá no celeiro. Mas quase que a mãe dele vê. É nessa cena que eu lembro de Transformers, sabe? Quando o Santa tenta esconder os robôs dos pais enquanto procura o óculos do avô lá e eles estão estragando tudo enquanto isso lá no jardim e ele tentando disfarçar pro pai dele. Que é engraçado pra caramba. Tá. Mas pra piorar, o agente chega lá e quase que é tudo descoberto. Mas a sorte tava com ele, viu? Aí mais tarde ele vai lá no celeiro de novo pra conversar e ver o robô e leva os quadrinhos, né, pra mostrar pra ele. Muito engraçado. Esse aqui é o Superman, mas ele começou como você. Ali tem referência do Super-Homem, né, dos quadrinhos. E aí o gigante aprende a gostar dele, fica doidinho nele. Você é um mocinho. Mas aí ele sente fome e o Hogarth vai com ele procurar comida. E encontra o ferro velho do Jim. Aí, cara, ele tira a barriga da miséria, que tava bonito de fartura lá. O bichão nadou de braçada, comeu até. Só que ele arruma uma barulheira que o dono ouve, e aí ele abre a porta. É aí que ele apresenta o robô pro Jim. O Jim é um artista que faz escultura de ferro velho. Eu gosto desse personagem, ele é um típico outsider, sabe? Vive à margem da sociedade com seu estilo alternativo. Olha lá o roupão de yin yang dele. Ele representa a contracultura dos anos 50, em oposição ao clima de paranoia e rigidez militar da época.
Apesar de parecer distante ou sarcástico no início, ele é gentil e aberto e protetor com o Hogwarts. E essa cena é muito boa porque o Hogwarts bebe café e fica hiperativo, arruma uma falação, nossa, é muito engraçado. Então o Hogwarts pede para ele deixar o gigante lá e o Dean abriga ele no ferro velho, escondendo das autoridades, e o Hogwarts volta para casa. No outro dia, o Dean tá lá com ele sem saber o que faz. Diz que ele podia passar a noite, rapaz, e já é de manhã. Tô aqui com essa coisa, ai, sucata e arte. Doido pro Hogwarts chegar e achar outro rumo pra ele. Aí o Hogwarts chega, né, e fala: relaxa, vamos divertir um bocadinho. Aí vira festa, ele brinca de piloto até cansar. Depois eles vão pra um lago na floresta pra nadar. E até o gigante pula na água, mas faz uma anarqueada danada. De lá eles vão andar pela floresta e lá mostra uma das cenas visualmente mais bonitas, na minha opinião. Ei, olha! De verdade, se você colocar a imagem em slow, você vê o fundo, todo o cenário, a sombra deles. Dá um quadro assim nesse segundo, sabe? Depois disso ali, ele já aprende o que é morrer e que armas matam. Guarda essa frase, hein? Anoitece, o robô tá pensando no servo e no que aconteceu. E o Hogwarts vai falar com ele. Eu sei que você se lamenta pelo servo. As coisas morrem. Faz parte da vida. É ruim matar. Mas não é ruim morrer. Gente, é tão bonitinho que eu acho esse menino de uma maturidade impressionante. Que o robô pergunta pra ele se ele vai morrer e ele responde que um dia vai. Ele pergunta se ele mesmo vai morrer. Aí ele fala de alma, você tem noção? É um trem lindo de ver. Você é de metal. Mas tem sentimentos. Isso quer dizer que você tem alma. E as almas não morrem. Minha mãe disse que é uma coisa que existe dentro das coisas boas. E que a alma dura pra sempre. Às vezes a gente julga um filme ou desenho porque não se dedicou de todo nele pra sentir o que ele mostra. E olha que profundidade uma animação pode ter, né? Só essa parte aí pra mim vale o filme. Tá de parabéns mesmo. Depois dessa noite, quando o Hogwarts chega em casa, ele já se depara com o Kent. Vocês lembram dele, né? Que já se infiltrou na casa dele para encontrar o robô. É o medo irracional e o autoritarismo. Ele age com crueldade para proteger a nação do que ele não entende, né? E dessa maneira ele faz ele falar onde o robô tá, porque senão ele ia prejudicar a mãe dele. E aí o menino não teve outra escolha, né? Depois dele falar, o Kent já chama o exército que vai chegar pela manhã. É quando o robô salva 2 crianças de cair de um prédio lá. E o Hogwarts corre pra ele feliz com o que ele fez, né? Mas sem comunicação nenhuma, o exército já atira nele. Claro, né? Julgamento em mente, atira primeiro, pergunta depois. Então ele começa a correr pra não machucar nem ele, nem o Hogwarts, né? Nessa fuga, eles caem num penhasco que é muito legal, que aí a gente descobre que o robô voa. Olha lá. Você voa! Estica os braços pra frente, como o Superman! Mas o exército continua atirando e acaba que atinge eles. E detalhe, eles não tá nem ligando com o moleque na mão dele não, ué. E aí eles caem, né? E cai muito igual o Robô Selvagem. Vocês viram o Robô Selvagem? Quem viu sabe. E a hora que ele levanta e vê o menino daquele jeito, ele fica triste. Mas depois vira o bichão. Vocês matou meu amigo? Pera aí. Então ele começa a se defender instintivamente contra as ameaças. Ele ativa o seu modo de arma, revelando o poder destrutivo que ele foi criado, né? Aí pode correr. Não tem pra ninguém não, ele toca terror no exército. Hogwarts! Mas o Hogwarts que acordou vai tentar parar ele. Não, peraí, sou eu, o Hogwarts, lembra? E quando ele vê que o Hogwarts tá vivo, ele para pra ouvir. Matar é feio. As armas matam. Você não tem que ser uma arma. Você é o que você escolhe ser. Ele reconhece ele de novo, desativando o modo arma. Mas já era tarde.
O Kent, em um ato desesperado, manda soltarem um míssil nuclear que é lançado em direção à cidade. E o míssil destruiria tudo, incluindo os inocentes. Não devemos ir para um abrigo? Não adianta. Nesse momento, o gigante, agora completamente consciente de sua escolha, ele percebe que só há uma saída e decide se sacrificar para salvar todo mundo. E ele voa até o míssil e, segundo antes da colisão... Você é quem você escolhe ser. É show demais. E aí o míssil explode no céu junto com o gigante. Passa um tempo depois da corrida, a cidade lamenta a perda dele, né? E o Hogarth já está um pouco crescido, amadurecido pela experiência, e tem até um memorial pro robô lá. E o sargento manda para ele a única peça do gigante que o exército encontrou. Que saudade. Mas à noite, misteriosamente, a peça começa a se mover sozinha, sugerindo que ele está vivo e se regenerando em algum lugar do planeta. E assim termina esse filme cheio de mensagem. Você é quem você escolhe ser. Essa é a mensagem, coração do filme, mostrando que as nossas ações definem quem somos, não nossa origem ou natureza. O vilão aqui não é o robô, é o medo, é o preconceito, é a paranoia que faz o ser humano atirar antes de perguntar. Só que o filme aborda muito mais coisa, sabe? A natureza versus criação. O gigante foi criado como um arma, mas aprende a ser algo mais. Medo do desconhecido, que é a paranoia da Guerra Fria como plano de fundo. Sacrifício e empatia, mesmo sendo um alienígena, o gigante tem mais humanidade que outros humanos ao seu redor. O gigante, embora seja uma arma, aprende a não ser uma metáfora clara sobre escolha, humanidade e compaixão. O menino é curioso, sonhador, empático. É o olhar puro dele que humaniza o robô. A mensagem do filme acaba que é pacifista sem forçar. E mostra que a força não está no poder de destruição, né? Mas na capacidade de proteger, de escolher o bem. O gigante foi dublado por Vin Diesel, antes da fama em Velozes e Furiosos. E tem várias semelhanças e me faz lembrar muito de Transformers e Robôs Selvagens. Vê e me conta. A trilha foi composta por Michael Kamen e mistura orquestrações grandiosas com momentos suaves e melancólicos. Um detalhe, Kamen perdeu sua mãe durante a produção do filme também. Supostamente ele usou o luto como inspiração, né? O Gigante de Ferro é hoje referência de animação com conteúdo adulto e emocional, mas voltado para todo mundo, né? É usado em aulas, debates e teses sobre ética, escolha, tecnologia e guerra. O trem não é brinquedo, não. Pra acabar aqui, turma, pra mim o Gigante de Ferro é daquele filme que você lembra depois de adulto. Não tem grandes efeitos, nem foi sucesso, né? Mas como eu gosto de dizer, o filme tem alma e eu amo filme assim. Ele enfatiza que podemos escolher quem somos, independente do que queiram que sejamos. Lembra que até aquilo que foi feito para destruir pode escolher ser melhor. Se você nunca assistiu, eu recomendo de verdade. E se você já viu, vale rever com outros olhos. Se você gosta de história assim, que toca, que faz pensar, é aqui mesmo. Se inscreve aqui no canal, me ajuda a monetizar esse trem para me trazer vídeo com mais frequência desse filme bom. E logo eu volto trazendo mais filme relevante assim para vocês. Beijão, com Deus, tchau, obrigado.